Vocês viram lá, muitos foram os chamados, mas poucos foram os escolhidos, amém? Dá um aplauso ao Senhor, porque vocês são escolhidos do Senhor, amém? E você está aqui é porque Deus quer ministrar uma palavra poderosa no seu coração. E queria começar com mais uma outra coisa que eu testemunhei ontem no ônibus, quando eu estava vindo para cá. A gente falamos para estar convidando os amigos, parentes, irmãos, e muitas das vezes nós temos vergonha ou medo de chamar, de falar para essa pessoa vir, com medo de ouvir o não dessa pessoa. Ontem eu testemunhei no ônibus um jovem de 17, 18 anos. Ele parou no ônibus assim, ele levantou do lugar dele. Eu vi que ele estava meio incomodado com alguma coisa, ele estava até trêmulo. Na feição dele deu para ver que ele era uma pessoa tímida. Só que ele estava incomodado com algo. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, ele estava incomodado. E no momento que ele abriu a boca dele, eu vi que era o Espírito Santo de Deus incomodando ele para falar do amor de Jesus. Naquele momento ele abriu a boca tímido, gaguejando, mas ele não deixou isso impedir dele falar do amor de Jesus, falar do que Jesus fez na nossa vida e na vida dele. Naquele momento eu olhei para aquele jovem e convidei ele para vir aqui, ele falou que não podia vir, mas isso tocou no meu coração. Falar que muitas vezes o jovem, para ir evangelizar, para ir falar de Deus para alguma pessoa, precisa de estar em uma galera, precisa estar em uma multidão. Ali aquele jovem tímido, sozinho, ele pegou e abriu a boca para falar de Jesus. E é isso que a gente devemos fazer, queridos. Começando dentro da nossa casa, com os nossos amigos, amém? Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Vamos falar do assunto delicadérrimo agora, amém? É o capítulo número 5 do livro. Fornicação, o pecado contra o corpo. Algo deve ficar muito claro na nossa mente. Uma coisa é saber o significado da palavra fornicação, e outra coisa bem diferente é saber as suas consequências, amém? Saber o significado da palavra fornicação, todo mundo sabe o que é fornicação. Nós sabemos o que é fornicação, mas uma coisa a gente devemos saber: as consequências. E eu falo para você, queridos, as consequências não são boas. As consequências, elas são dolorosas. As consequências, muitas das vezes, vai te deixar angustiado, vai te deixar irritado. Você vai ver esses estudos. Muitas coisas tem aqui Deus para falar contigo. Abre o teu coração. Fornicação é o ato de praticar sexo, é o ato de estar encostando nas partes íntimas das mulheres ou dos homens. É o olhar, desejar uma pessoa que não é sua ou uma pessoa casada. É o ato da prostituição. Tudo isso é fornicação. E no meio desses estudos a gente vamos aprender um pouco mais, amém? O ideal é saber o significado. Jamais enveredar por esse caminho. E assim não ter jamais que colher as consequências dolorosas do relacionamento que estão fora do propósito de Deus, amém? Um relacionamento que está fora do propósito de Deus pode ser muitas vezes doloroso. Às vezes você acha, não, está tudo bem, ele me ama, ela me ama nada, querido. Se ele chamasse, ele ia amar Jesus, ele ia amar Deus em primeiro lugar. Porque a pessoa que ama Deus, uma pessoa que ama Jesus, essa pessoa sim, a pessoa certa, para você dizer que quer casar com ela, que você quer namorar com ela. É uma pessoa que vai te levar para perto de Deus. Os amigos de verdade, o amor de verdade é aquele que te leva para perto de Deus, amém? O que é fornicação? Podemos dizer que fornicação é tudo que está ligado em relações sexuais ilícitas fora do vínculo material bíblico. O verbo hebraico é zaná, e suas formas correlatas transmitem a ideia de libertinagem sexual, relações sexuais imorais, fornicação ou prostituição, como encontramos nos textos bíblicos de Gênesis, capítulo 38, versículo 24, pode anotar quem quiser. Gênesis 38, 24. Êxodo 34, 16. Oséias 1, 2 e Lamentações 1, 9. Amém? No relacionamento íntimo de um casal, isto é, quando já estão casados dentro da lei dos homens e da lei de Deus, acontece algo chamado de inocência erótica. Observe como, no relacionamento conjugal, não há peso, não há acusações, não há culpa, não há vergonha entre os cônjuges, mas quando a relação não é aprovada por Deus, inocência não existe, a fornicação se faz presente, amém? Se você já está casado com a pessoa, não tem problema nenhum de você fazer esse ato, de você ir deitar com sua esposa, de você tomar a sua esposa para si.
Mas um relacionamento que não é aprovado por Deus, querido, abre os olhos, jovens, agora, abre os seus ouvidos também, porque um relacionamento que não é aprovado por Deus, ali a fornicação ela se faz presente. Por quê? Porque, vamos supor, menina, que você está namorando um jovem que não é da igreja, que é do mundo. Esse jovem com certeza já teve muitas outras namoradas, e com essas namoradas ele cometeu isso, ele se deitou com ela, ele tocou o corpo dela, amém? Só que aí você fala, não, eu não quero, eu sou de Deus, eu não quero, que eu escolhi ser santo, eu escolhi esperar. Mas uma hora você não vai resistir, você não vai aguentar. Por quê, queridos? Ou você vai sofrer sendo traída, ou você vai sofrer sendo traído. Amém? Ou ele vai sofrer com o término do relacionamento porque você não quis. E ele vai querer, ela vai querer. Porque eles já estão acostumados com essas coisas, estão acostumados com tais coisas que eles já vêm praticando já há um tempo. E uma hora, ou você cai, ou você entra no pecado, ou você vai sofrer com as consequências desse namoro que não é aprovado por Deus. Então vigie, jovens. Antes de começar a namorar alguém, como o Israel falou aqui, comece a orar. Antes de chegar para falar para a pessoa, vamos orar comigo? Não é assim também. Chega, pede direção para Deus primeiro. Ora pelo menos 3 meses sozinho, pedindo direção para Deus. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? É essa mesma pessoa que o Senhor tem para mim? Se o Senhor confirmar, vai lá, chega na pessoa, chega no líder, chega no pastor e conversa, senta todos e conversa. Aí começa a oração de vocês, amém? Vamos ter paciência, jovens. Vamos ter paciência para não ter um relacionamento frustrado lá na frente. Amém? Amém. Glória a Deus. Pessoas que não são casadas e praticam qualquer prática sexual, como a troca de carícias íntimas, devem saber que essa prática constitui-se em fornicação. Ou seja, é uma transgressão aos princípios estabelecidos por Deus. Aí você me pergunta, mas pode ir lá nas partes íntimas dele? Não. Isso é fornicação também. Jovem, para você ter ideia, até as coisas que você está lá na madrugada olhando na internet, os desejos, o teu olho olhando de uma forma diferente para uma mulher, olhando de uma forma diferente para o homem, com desejo carnal, isso é fornicação também, queridos. E queria falar uma coisa para vocês, meninas. A palavra do Senhor fala que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. E não deixe que qualquer um venha tocar ao seu corpo. Seu corpo é santo, seu corpo é de Deus. Nós somos o corpo de Cristo, queridos. Não deixe o menino que chega, meninas, que vem tocar no seu corpo, que quer tocar as suas partes íntimas. Esse menino, ele só tem em mente te usar, assim como ele usou muitas outras. Ele vai querer te usar, ele só vai querer abusar de você. E quando ele conseguir o que ele quer, ele vai dar um pé na sua bunda e vai atrás de outra. Então mantenha-se firme no caminho do Senhor, mantenha-se firme na santidade, queridos. Uma coisa para vocês também, jovens. A mesma mão que vocês passam nas partes íntimas das meninas, pense uma coisa, é essa mesma mão que aqui na igreja você ergue, dá glória a Deus ao Senhor. Glória a Deus. Seu corpo é do Senhor, seu corpo é de Cristo. Então mantenha-se em santidade. Aleluia. Isso não é impossível, queridos, porque Jesus, ele se fez homem. Jesus, ele se fez carne igual a nós. E ele foi santo. E ele fala, sede santo, pois eu sou santo. Então não é impossível a gente ser santo. A gente devemos buscar na palavra do Senhor. Como o meu irmão Israel estava falando aqui, lê mais a Bíblia, queridos. Não sei se vocês lembram, mas eu estava falando com vocês de fazer o propósito de ler a Bíblia inteira nesse ano de 2016. 6 capítulos por dia. Que eu estou vendo que está acompanhando o Gabriel e a Flávia, eles estão acompanhando. Os demais eu não sei se estão acompanhando, porque eu não tenho contato direto no Facebook, no WhatsApp. Mas faça esse propósito com Deus, fala, Senhor, eu quero ler a Bíblia inteira nesse ano. Eu quero me encher esse ano do Espírito Santo. Eu quero sentir mais a Tua presença neste ano, Senhor. Porque o ano passado eu perdi muito tempo com coisas erradas. O ano passado eu perdi muito tempo com as pessoas que não eram o que o Senhor tinha para mim. Mas esse ano, Senhor, eu quero me santificar a Ti. Esse ano, eu quero ser Teu, totalmente Teu, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vejamos o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 6, 13 ao 20. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo
são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e fareis membros de uma meretriz? Não por certo, ou não sabeis, que se ajuntar com uma meretriz faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fuge da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica pega contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Teu corpo não pertence a você, jovem. A partir do momento que se entregou a tua vida para Jesus, teu corpo pertence a Deus. Teu espírito pertence a Deus. Amém? Então, jovem, use o teu corpo somente para glorificar o nome de Deus. Não use ele para as imundícias. Não use ele para aqueles pratos, aquelas coisas que o diabo vem na sua porta todo dia trazer para você. Não use para isso, não. Use o teu corpo para glorificar. Use a tua boca para falar de Deus. Amém? Vai ser esse templo do Espírito Santo, jovens. Aleluias. Alguns problemas que envolvem o sexo antes do casamento. A destruição, queridos. Amém? O sexo antes do casamento, ele leva a gente à destruição. O sexo antes do casamento é um pecado? É pecado. É considerado também fornicação pela Bíblia. Por isso tem destruído a vida de milhares de adolescentes e jovens. As consequências são assustadoras, porque a maioria dos jovens não estão preparados para lidar com as consequências dos seus erros. E, infelizmente, para alguns casos, existem erros que não têm conserto. Amém? Muitas vezes, jovens, tem casos que não tem mais como voltar atrás. A partir do momento que você decidiu fazer esse prático. Como aquela história que a gente vimos agora na última ministração do jovem, que andava nos caminhos do Senhor. O jovem era uma bênção no caminho de Deus. Só que no calor do momento que o jovem tem esse negócio de, no calor do momento, agir na emoção, agir no calor mesmo. Aí me quebra, pai, você me quebra, mano. Porque nesse momento que ele agiu, querendo realizar o desejo da carne dele, acabou com a vida dele. Amém? Ele acabou com a vida dele. Ele praticou ali e ele contraiu o vírus do HIV. Isso é terrível, jovem. Imagina para um jovem de 17 anos, jovem que tem muito pela frente ainda, um jovem que era vivo na presença do Senhor, de uma hora para outra, do momento, de uma simples queda, de uma simples prato que o diabo pôs na frente dele, ele caiu. E o que aconteceu? Isso levou a vida dele à destruição. Amém? Então vigie, jovem. Sentimentos atormentados. Muitas das vezes você vai e faz o que tinha que fazer, igual eu falar, eu fiz o que tinha que fazer. Foi na hora, fui no impulso. Mas e os sentimentos que vêm depois? Porque com que cara que você vai chegar no seu líder depois? Porque, querendo ou não, a pessoa pode achar que engana, mas não engana. O líder ele vai perceber que você vai chegar com uma afeição diferente quando você erra. Quando você cai, você chega com uma afeição diferente. E com que cara você vai chegar no seu líder? Aí você vai ficar frustrado. Eu não sei falar essa palavra. Você fica triste. Você fica angustiado por dentro. Você fica angustiado por dentro. Amém? Você muitas vezes tem um sentimento de medo. E agora? Eu errei, eu peguei contra o Senhor. E agora? Amém, Jesus? Então, preste atenção antes de fazer, queridos, que pode vir um sentimento de culpa, um sentimento de revolta, de tédio, de ódio. Isso pode levar até você se afastar dos caminhos de Deus, se afastar das bênçãos que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Paternidade e maternidade precoces. Isso é uma das coisas que a gente mais vê. Um jovem de 13, 14, 12 anos, com um barrigão, com um filho aqui do lado aqui. A gente vê muito essa cena, queridos. E isso, muitas das vezes, é uma criança que não tem responsabilidade para cuidar nem da própria vida. E está lá com o filho debaixo do braço. Muitas das vezes não tem a responsabilidade disso tudo. O menino, muitas vezes, ele vai, faz e some.
Nunca mais, às vezes na balada você vai ficar com uma pessoa e acaba fazendo sexo com essa pessoa e nunca mais vê na sua vida. E aí, quem é o pai? Não sei, estava louca, não sei, estava bêbada. Isso acontece, jovens. Então vigie, queridos. Aleluia. Casamentos precipitados também. Muitos pais, eles descobrem que o filho teve relações com a menina, que a menina teve relações com o menino, ou então que está grávida. O que eles fazem para cuidar da própria reputação dele, da família? Ele acaba obrigando esses dois casar. Acabou obrigando os dois casar. Por um ato deles de momento. Eles acabam tendo que casar com uma pessoa que nem é a pessoa que Deus tinha preparado para ela. Isso é o que dá o resultado de muitos divórcios que a gente vemos hoje. É isso que dá esses resultados. Então, jovens, esperem no Senhor. Deus tem o melhor para a gente. Não precisa ter pressa, não. Para que ter pressa? É uma pessoa que você vai ficar pro resto da sua vida, queridos. Então não precisa ter pressa. Ela vai estar ali todo dia, te esperando em casa na hora que você chegar do serviço com a jantinha pronta, com a roupinha passada para você trabalhar no outro dia. Então não tenha pressa, queridos. Tenha pressa, queridos. Doenças sexualmente transmissíveis. É como nós tínhamos naquela ilustração do jovem lá. Isso é o que acontece em muitos, queridos. A pessoa na balada, a pessoa ou então conhece a menina na escola e vai naquela do momento e na hora não tem uma camisinha, na hora não lembra de se prevenir. E o que acontece? Acaba tendo relação sexual com essa pessoa. E aí passa um tempo, passa um mês, 2 meses e você vai percebendo a diferença no seu corpo. Imagine que horrível isso na sua vida, jovem. Um jovem como a gente assim, descobrir que tem o vírus HIV, mas ele é só um do que a gente põe aqui, ó. Mas tem muitos outros, como gonorreia, sífilis, clamídia, herpes genital, amém? Tem muitos outros, queridos. E uma coisa terrível que eu estava pesquisando na internet hoje, que tem um clube chamado Clube do Carimbo. Esse é um grupo de pessoas que são soropositivos, que já possuem o vírus HIV. Esse grupo de pessoas, eles se reúnem e trocam informações entre eles, trocam... Como fala? Troca informações. Entre eles mesmos, assim, ensinando um ao outro como fazer para passar o vírus para outra pessoa sem que ela perceba. Eles estavam falando, muitos deles pegam, furam a camisinha, muitos deles, às vezes, se beber da pessoa, e eles fazem isso para simplesmente contaminar a pessoa, para entrar no clube também. Imagine que coisa terrível. E é isso que acontece em muitas dessas, igual agora em fevereiro vai ter o carnaval. Quantos desses não são contaminados nesse tempo, nessa época? É porque o diabo mais usa para ceifar as vidas. Isso é uma das formas que o diabo mais usa para ceifar muitos desses jovens que não têm o conhecimento de Deus. Por isso também, jovem, pregue a palavra do Senhor. Leve aqui, traga o teu amigo para aqui, ó. Teu amigo, traga ele para cá. Traga o teu amigo para a igreja. Quando chegar a época de carnaval, você fala, não, vamos ali que eu vou te mostrar um negócio melhor. Vou te apresentar Jesus Cristo, aquele que pode mudar a tua vida, aquele que pode te salvar e te dar a vida eterna. Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Sobre a fornicação, a Bíblia é bem clara. Todo fornicador é prostituto, mas quem comete essas coisas não herdará o reino de Deus. Em Apocalipse 21, 8, está escrito: mas quanto aos íntimos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, de sua parte será no lago ardente com fogo de enxofre, que é a segunda morte. Diga misericórdia, Cristo. Imagina, queridos, você está uma bênção no caminho do Senhor, você está buscando um jovem cheio do Espírito Santo, escolheu esperar em Deus, mas o tempo vai passando, e você não conseguiu ainda casar, não conseguiu namorar, você acaba ficando frustrado. Por que existe essa palavra? Frustrado. Isso mesmo. Então, e você acaba indo buscar lá no mundo aquilo que você deseja, aquilo que você quer. E nesse momento que você pratica esse ato de fornicação, imagine que horrível, no momento que você cansa de esperar, que você cansa e sai um pouquinho só, desvia um pouquinho só da presença de Deus. Nesse momento Jesus vem e volta. E você fica.
Imagine que horrível seria. Diga misericórdia, querido, porque aqui não tem jovens assim. Aqui tem jovens que vão esperar no Senhor. Amém, Jesus? Descansar em Deus. Aleluias. Queremos desafiar você que está lendo este livro agora. Esse aqui é o apóstolo falando. Se você é solteiro, em vez de ficar desesperado em buscar a pessoa que preencherá a sua vida, após Jesus, ore e peça uma pessoa. E peça que essa pessoa seja exatamente o que Ele projetou para você. Aleluias. Quem aqui vai fazer esse propósito de Deus? Pega a tua mão, Deus. Aleluias. Em vez de você ficar procurando essa pessoa, porque o ser humano, ele tem esse negócio, tá faltando alguma coisa para mim. Eu preciso de uma mulher, eu preciso de um namorado. Que nada, querido, você não precisa nada disso não, você precisa de Deus. Aleluia. Precisa de Jesus na tua vida. Esse vazio não é uma pessoa que está faltando do seu lado não. Esse vazio aqui dentro é o Espírito Santo de Deus que está faltando dentro do seu coração. Aleluia. Então abre o teu coração hoje, deixa o Espírito de Deus entrar. Procure mais a Deus. A palavra do Senhor ela fala em Mateus 6,33: buscai o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, não se preocupe em arrumar uma namorada, não se preocupe com a tua faculdade, não se preocupe com um bom emprego. Busque a Deus, busque o reino de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas, queridos. Deus ele tem o melhor para cada um de vocês aqui, jovens. Jovem, pare com isso de chegar uma menininha nova na igreja, você está orando por ela, aí chega outro, deixa que ele não vai orar por outro. Para com isso, queridos. Ore ao Senhor pensando: meu Deus, dobra os teus joelhos. Fala: Senhor, coloque diante de mim, Senhor, aquela mulher que será a minha ajudadora, aquela mulher que o Senhor tem prometido para mim. Aquela pessoa, meu Senhor, que me levará para mais perto do Senhor. Uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher virtuosa. Uma mulher que ensinará os meus filhos crescerem no caminho de Deus. É essa mulher que você tem que preparar para o Senhor, queridos. É essa que Deus tem para você. Então dobre o teu joelho e peça essa mulher para ti. Meninas, peça esse homem para ti também. Um homem de Deus. Aleluias. Deus tem o melhor para a gente, queridos. Glória a Deus. Aleluias. Coloque diante dele todos os desejos do teu coração. Rasgue a sua alma diante do único que é poderoso para ouvir e atender o seu clamor. Peça a Deus força para ser fiel nesse período da sua vida. Fazendo assim, você verá a glória de Deus na sua vida. Amém? Coloque diante do Senhor, querido, todo o desejo do teu coração. Tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer, coloque diante de Deus, queridos. Você verá o mais de Deus na sua vida. Você verá a glória de Deus na sua vida a partir do momento que você deixar de buscar os teus desejos e deixar de buscar as tuas vontades e querer viver e sonhar os desejos e as vontades de Deus para a sua vida. Aí sim você verá a glória de Deus na sua vida. Aí sim você verá o milagre de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele quer o melhor para a gente, queridos. Aleluia. Deus é o maior interessado em nossa felicidade sentimental e emocional. Ele quer que você seja feliz e realizado em todas as áreas da sua vida. Ele se preocupa com sua plenitude, tanto que protestou em Gênesis 2,18, dizendo: não é bom que o homem fique só. Far-lhe-ei uma auxiliadora e que lhe seja idônea. Aleluia. Aprenda a guardar o teu coração no Senhor, como diz a palavra. Agrada-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a sua justiça, como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus, Ele é o maior interessado na nossa vida sentimental, que a gente tenha uma vida feliz com uma pessoa que Ele colocará no nosso caminho. Deus, Ele é o maior interessado em ver você feliz com sua esposa, você feliz com seu marido. Amém? Sabe por que Deus é o maior interessado nisso? Porque se a gente estamos felizes com a nossa felicidade sentimental, se a gente estamos bem, a gente estamos bem com o Senhor. Mas muitas das vezes, quando a gente estamos, a vida está ruim, não arruma ninguém, né? Não arruma ninguém, não arruma nada, como eu falei, não muda. E você fica com aquele negócio dentro do seu coração, você fica triste, abatido.
E isso, muitas vezes, você deixa até de buscar ao Senhor. Por isso, Deus, Ele quer te ver feliz sentimentalmente. Deus, Ele quer que tua vida sentimental seja a melhor. Deus, Ele quer a melhor esposa, quer te dar o melhor carro. Mas a gente devemos, nesses momentos também ruins, nesses momentos tristes da nossa vida, como fala aqui, em Salmo 37, a gente devemos aprender a guardar o nosso coração no Senhor. A gente devemos aprender a nos agradar no Senhor, porque é o Senhor que nos dá a felicidade. É o Senhor, é dele que vem a nossa felicidade. Então nós devemos nos agradar a Ele, entregar o nosso caminho, entregar o nosso ser, entregar de corpo e alma, nos rasgar diante dele, que o mais Ele fará, queridos. O que é o mais? O mais do homem. O que é o mais do homem? É uma casa boa? É um bom carro? É? Mas imagina, se isso é o mais do homem, agora você imagine, queridos, o que é o mais de Deus para a tua vida? É uma coisa que você nem sonha, uma coisa que você nem imagina. Queridos, eu, com uma vida que eu vivia, eu jamais sonhei estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Jamais. Só que, enquanto eu estava no mundo, eu estava lá usando drogas, estava bebendo, estava me prostituindo. Não sei se falar prostituindo. Prostituição não é só aquela pessoa que vai lá e trabalha naqueles lugares lá e vende o corpo, não. Prostituição é todo esse ato de fornicação. Tudo isso é prostituição. Então eu estava lá nesse mundo, imundo, sujo. E dentro do meu coração, enquanto meu irmão estava dobrando os joelhos dele, orando por mim, dentro do meu coração falava: eu tenho mais para você, eu tenho o melhor para a tua vida. Aleluia. E eu escutei essa voz falando dentro de mim, e eu pensei: eu quero esse mais para a minha vida. Eu quero esse mais para a minha vida. Eu vou buscar esse mais que está vindo na minha mente. Eu quero isso para mim. Com a honra e glória do Senhor, estou aqui hoje ministrando a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Santidade não é uma opção. Não é uma opção para a nossa vida. Mas uma chamada para todos que são separados. Santidade não combina com paixão, carnalidade. Santidade é um preço que nós mesmos precisamos pagar se queremos viver separados das coisas do mundo, são consideradas, para que o mundo são consideradas normais, amém? Muitas coisas são normais para o mundo, como ficar, como passar a mão na linha. Muitas coisas são normais para o mundo. E uma santidade, a palavra santidade, a gente, jovens, não devemos falar só da boca para fora. Não tem que ser só aqui nesse livro. Não tem que deixar só entrar nesse ouvido e sair pelo outro, não, querido. Santidade é uma coisa que a gente temos que praticar, que a gente temos que viver. Nós devemos pagar o preço. Não é fácil. Não é fácil viver em santidade, mas não é impossível. A palavra do Senhor está aqui para te orientar. A palavra de Deus, ela te orienta em viver em santidade. Se você se enche do Espírito Santo, você vai buscar as coisas santas, você vai buscar as coisas de Deus. O ano passado eu lembro que eu vi no seminário Fruto do Espírito versus Obras da Carne. E ali naquele seminário eu aprendi uma coisa, que o lado que vai vencer, que dentro da gente existe uma guerra, existe uma batalha. De um lado tem um urso, tem uma fera querendo te levar à destruição. E do outro lado está o Espírito Santo de Deus. E essa guerra acontece diariamente. Mas eu aprendi naquele seminário que o lado que vai vencer é aquele lado que você mais alimenta. Do que você está alimentando, jovem, a sua vida? Você está alimentando das carnalidades desse mundo? Ou você está alimentando do Espírito Santo de Deus? Busque na palavra do Senhor, busque no teu líder. Porque teu líder, ele tem uma palavra, teu líder é autorizado por Deus para estar te orientando quando você está com algum problema. Amém? Então é uma coisa que a gente devemos pagar o preço por isso. A gente devemos andar na contramão do mundo. Ser separado é você ser diferente. Ser separado é você andar diferente. Se o mundo está indo para a esquerda, você vai para a direita. Você fala: eu não vou seguir o mundo porque eu não sou do mundo. A gente não somos do mundo, querido. A gente somos de Deus. A gente somos do Reino Eterno. Amém? Glória a Deus. Enquanto você espere o momento certo, a pessoa certa virá. Não se precipite, pois precipitação tem levado muitos casamentos à infelicidade. E com certeza você não quer isso para a sua vida. Quem quer um casamento infeliz aqui? Ninguém quer um casamento infeliz. Muitas vezes a gente vê aí no mundo afora, ou muitas vezes teve até experiência na própria família, um casamento ruim, um
casamento que você vê todo dia briga. Ah, você não vale nada, você não presta. Não sei porque eu fui casar com você, só infeliz. Muitas vezes a gente vê isso. E quem quer isso para a nossa vida? Mas isso tudo, queridos, é a consequência do ato da fornicação antes do casamento. É a consequência de não saber esperar, de não aguardar o tempo de Deus. Porque Deus, ele tem um tempo certo para tudo. Deus tem um tempo certo para a vida sentimental, Deus tem um tempo certo para a vida espiritual, Deus tem um tempo certo para a vida financeira de cada um de nós. Basta o que? A gente esperar esse tempo, a gente acalmar, guardar o nosso coração no Senhor, esperar o tempo de Deus para a nossa vida, queridos. Agora há tempo de jovens santos aqui nessa igreja, há tempo de jovens que vivem conforme a palavra do Senhor quer. Aleluia. Enquanto você está solteiro ou não tem responsabilidades, ter uma pessoa casada, dedique-se ao Senhor, santifique-se tanto no corpo como no espírito, para não ficar vulnerável às investidas de Satanás e aos desejos da carne. Não permita que os seus impulsos sexuais dominem você. Antes, submeta-se a total domínio do Espírito Santo. Assim você terá a sexualidade, o estilo de vida dentro da vontade do Senhor. Amém? Não, vamos buscar mais a Deus. Aproveitar que a gente somos jovens, ainda não é casado, jovem. Aproveita esse tempo que você tem para estudar. Aproveita esse tempo que você tem para buscar a Deus, para se santificar. Amém? Porque o diabo, ele não está de brincadeira, como nós vimos na ministração que o pastor ministrou. Salomão, ele foi um homem que escreveu, né, de todas as coisas que tem que se guardar, guarde teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E foi ali que ele errou, justamente no que ele estava orientando as pessoas. Salomão, ele teve uma vida inteira com Deus, mas no final da vida, ele se corrompeu, ele serviu outros deuses. Ele parou de buscar a Deus. E a gente não devemos deixar isso acontecer na nossa vida. Nós não devemos deixar esfriar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que buscar todo dia Deus. Buscar todo dia a presença do Espírito Santo para a nossa vida. Porque o diabo, ele não vai desistir. Ele bateu hoje, você disse não. Amanhã ele volta e bate de novo. Hoje mesmo, jovem, quando você sair daqui, quando você pisar o pé fora daqui, Satanás tentará investir. Mas você vai dizer não, porque aqui só tem jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele nos deu o poder, querido, da decisão. Deus, ele nos dá o poder de dizer não para Satanás, porque Jesus Cristo, ele já venceu Satanás. Satanás já é um derrotado, queridos. Então por que você vai se abaixar, se rebaixar a escutar uma ordem de Satanás, sendo que o nosso Deus é maior, que o nosso Deus já venceu ele? Vigia todos os dias, jovens, não só com as amigas, não só com os olhares, mas vigia no Facebook, vigia nas conversinhas no WhatsApp, vigia quando você está olhando na rua, o olhar, o desejo a outra pessoa. Muitas vezes você está olhando, você olha sem querer, desvia o olhar, olhou de novo, misericórdia, jovem. Tira o olhar disso, não é de Deus não. Aí você me quebra, mano. Deus tem o melhor pra gente, querido. Satanás, ele tentará nos paralisar, mas nós somos de Deus, nós somos do Espírito Santo de Deus. Muitos usam como desculpa: ah, mas a carne é fraca. A carne pode ser fraca sim, mas nós vivemos pelo Espírito. Nós vivemos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, Senhor. Fornicação, sexo antes do casamento é pecado contra o corpo. Muitos jovens, mesmo após convertidos, ainda pensam: podemos praticar sexo? De misericórdia. Mesmo sem ser casados, é preciso deixar bem claro que aqueles que herdarão o reino de Deus não são meramente os que são alvos do pecado, mas os que manifestam a justiça, mudança, devida e santificada. Somos justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então quem continua no estilo de vida cheio de fornicação, roubo, idolatria, adultério ou bebedice, não pode herdá-las nem vivenciar as bênçãos do reino de Deus nessa terra. Fornicação, porneia, é um pecado tão sério que pode incluir
incluir infidelidade aos votos matrimoniais, aos votos de casamentos, como podemos comprovar nos textos a seguir. Bem? Não, João. Se a pergunta foi, pode fazer sexo antes do casamento? Não, não pode. Não pode fazer o sexo antes do casamento. E a palavra do Senhor é bem clara. Quem comete tal ato não poderá vivenciar as bênçãos de Deus aqui nesta terra. Amém? Às vezes a tua vida está amarrada, você não consegue um bom emprego, você não consegue um bom estudo. Mas se você parou para pensar na onde você está errando, você parou para pensar que você pode estar fazendo algo de errado, escondido do pastor, escondido do líder, mas você não está escondendo de Deus. É de lá que vem as tuas bênçãos. Então vigie. Aleluia. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando ao lado da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém, de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele, e deixando-o foi para a casa de seu pai em Belém de Judá. Ele esteve ali alguns dias, a saber 4 meses. Juízes 19, 1 ao 2. Juízes 19, 1 ao 2. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação, e na hora não a paixão nem concupiscência, como os gentios não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5. Fornicação cobre qualquer atividade sexual pecaminosa. Não importa qual o status marital das pessoas, abrange. Também prostituição. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e fornicasse. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezebel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que fornique e coma o sacrifício da idolatria. Mas escrever esse último foi Apocalipse 2, 14 ao 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado é do sangue. Atos 15, 20. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem adiante entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher do seu pai. 1 Coríntios 5, 1. Paulo foi um apóstolo que mais fez advertência contra a fornicação. Ele mencionou especificamente esse pecado contra o corpo, afirma claramente que o corpo do cristão pertence ao Senhor. Amém? Devemos entender isso, queridos. Nosso corpo, ele pertence ao Senhor. Nós somos membros de Cristo. Nós somos membros de Deus. Amém? Nós devemos usar o nosso corpo somente para glorificar o nome do Senhor. Como diz nesse versículo aqui. Fuge da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, porque o vosso Espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 18 ao 20. Amém? O Espírito Santo, ele veio de Deus. O Espírito Santo, Deus nos deu. Deus, Jesus, pagou o preço na cruz por mim, por você. Então, entenda uma coisa: teu corpo, a tua vida, já não é mais tua, é do Senhor. Entenda uma coisa, queridos. Imagine que coisa horrível é você estar lá na presença do Senhor
e no momento que você pecou, que você errou, porque o Espírito, o próprio nome já fala, o Espírito Santo, ele é santo. E na onde já há pecado, o Espírito Santo não está. Ô Fred, faz favor aqui, vem aqui de eu também fazer uma ilustração para vocês aqui. Imagine que horrível, um jovem na presença do Senhor, está lá cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui do meu lado. O Espírito Santo fica aqui junto a mim, me convencendo dos meus erros, dos meus pecados. Aí, vem o capiroto. Meu capiroto tentando impedir que eu venha às bênçãos de Deus. E o capiroto vem me rodeando. O capiroto vem me rodeando tentando chegar até mim, mas o Espírito Santo não deixa ele chegar perto de mim. O Espírito Santo não deixa ele chegar perto de mim. Eu estou sempre buscando a presença de Deus. O Espírito Santo não deixa. Mas no momento eu caio. No momento eu caio com a minha namorada. O que acontece? O Espírito Santo, ele se sai de mim. E é isso mesmo que o diabo vem e faz. Ele te abraça. Ele tenta, ele te nega, ele te derruba. Amém? Amém, irmãos? Amém, Jesus? Entenda uma coisa, queridos. Pensa quão horrível é você saber. Existe uma passagem terrível na Bíblia. Uma passagem que fala de Sansão. Sansão está lá em Juízes 18, 16, 20. Entretanto, ele não tinha notado que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Diga misericórdia, queridos. Imagine, queridos, você está lá na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, e por causa de um pecado, de um vacilo, uma mancada que não foi um prazer de 20, 30 minutos, o Espírito do Senhor se afastou de você, e você vai lá, mal sabe que na sua frente está vindo um monte de prova, está vindo prova sobre prova, mas o Espírito Santo já não está mais em você. O Espírito Santo, ele já não habita em você, porque não onde há pecado, não há o Espírito Santo. E aquele demônio que veio, que tirou o Espírito Santo de você, ele não vem só não, queridos, ele vem com mais 7 junto com eles, piores do que ele. Isso é o resultado de muitos jovens, de muitas pessoas desviadas da presença de Deus, porque no momento não soube guardar o coração, não soube deixar o Espírito Santo continuar conduzindo ele, não. Ele decidiu cair um momento, ele decidiu sair um momento da presença do Senhor. Imagine que horrível você não sentir a presença do Espírito Santo. Eu falo isso porque eu já fui do mundo. Eu falo isso porque eu não tinha a presença desse Espírito Santo dentro de mim. Era uma coisa atormentada, deitava a minha cabeça. Eu ficava com as meninas, eu bebia, eu usava droga. Mas quando eu deitava, na rua era felicidade, parça, dando risada para todo lado. Mas quando eu deitava a minha cabeça dentro de casa, vi uma tristeza, meu coração angustiado, eu já não sabia mais o que fazer da minha vida, eu já tentei me matar, o diabo já queria me ceifar, mas Jesus, ele tinha um plano, tinha uma obra na minha vida. E eu fui no encontro com Deus, e eu senti a presença do Espírito Santo ali naquele lugar. Foi uma coisa linda, queridos. Eu senti o fogo subindo. Eu senti o Espírito Santo falando comigo. Tá vendo? Eu tenho o melhor para ti. Tá vendo que você não precisa de drogas? Tá vendo que você não precisa de nada? Você não precisa de nada disso. Você só precisa de Deus na tua vida. E foi isso que eu fiz. Aquele louvor. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Hoje eu não sei viver em outro lugar, queridos. Hoje eu só sei viver na presença do Senhor. E creio que cada um de vocês aqui é assim também, queridos. Aleluia. Não deixe um prazer de 20 minutos. Não deixe nada te impedir de sentir essa presença do Espírito Santo na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Um jovem cristão deve utilizar o seu corpo. Um jovem cristão deve utilizar tanto o seu corpo como o seu espírito para glorificar ao Senhor, lembrando diariamente que foi comprado por um sangue impagável e que o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, amém? Nós devemos saber disso, queridos, que nós fomos comprados por um preço muito caro, o preço do sangue do Filho de Deus, o sangue de Jesus foi derramado para que eu e para que você estivesse aqui hoje, queridos. Entenda isso, queridos. Eu peço para Deus todos os dias na minha oração: Senhor, quando eu estiver me sentindo fraco, quando eu estiver pensando em desistir, me lembre, Senhor, de onde o Senhor me tirou. Lembre que o teu filho morreu na cruz por mim. Lembre da sujeira, da imundície que eu andava e de onde eu estou hoje, no que o Senhor me transformou hoje. É isso que eu peço para o Senhor e peço isso para a vida de cada um de vocês também, jovens. Porque a gente devemos lembrar que Jesus, ele pagou um alto preço. Jesus nos tirou das drogas. Muitos aqui tirou do mundo, tirou das drogas, tirou da prostituição. Para quê? Para nós abandonar o Senhor e voltar para aquela vida imunda? Voltar para o lamaçal?
Como que é, pastor? Aquela passagem lá que fala do cão. Do cão que volta ao vômito. Imagine que horrível. Que coisa horrível. Misericórdia. A fornicação refere-se à atividade sexual com uma pessoa fora do casamento. É pecado contra o próprio corpo. Como já falamos, fisicamente traz vários prejuízos para o corpo, como diversos tipos de doenças. Entretanto, aqueles que mantêm puro seu relacionamento sexual são protegidos. Amém? Aqueles que mantêm puro são protegidos. Aqueles que mantêm puro, o Senhor está ali protegendo, o Senhor está ali orientando. Mas aquele que não segue a orientação de Deus, aquele que não quer a proteção de Deus, ele está sujeito a tudo. Ele está sujeito a toda a consequência do pecado. E muitas vezes essa consequência pode ser terrível, porque a palavra do Senhor fala que o preço do pecado é a morte. Às vezes você pode, num minuto, num segundo, no calor do corpo, ali, ir cometer o ato de transar com a pessoa, o ato de deitar com a pessoa. E nesse momento você contrair o vírus da HIV, pela misericórdia. Nesse momento você ficar atormentado por demônios e cair e se desviar da presença de Deus. Misericórdia, queridos. Isso não é para ninguém, nenhum de nós aqui não. Nós somos do Senhor. Esse pecado pode também causar distúrbios emocionais, os quais aqueles mantêm relacionamentos puros, não vivenciados espiritualmente. Os que praticam habitualmente esse pecado perderão a bênção do Senhor. Queria falar para os jovens: guarde o teu coração no Senhor. Não importa se passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, e você ainda está aqui achando que está sozinho, porque você não está sozinho. Olhe para o seu lado, tanto de amigos que você tem. Olhe para o céu, olhe lá e veja Deus que está ali do teu lado todos os dias. Então não tenha pressa, queridos. Busque o Senhor, busque o reino de Deus, que Ele proverá na tua vida. Ele fará o mais na tua vida. Espere o Deus colocar nos teus caminhos aquela mulher, aquele homem que Ele sonhou para ti. Amém? E no encontro Jump, quando a gente foi lá em julho, eu escutando ali o testemunho do pastor Márcio, do pastor Douglas, eles falando que o pastor Márcio ficou uns 3 anos, né, pastor? 3 anos orando com a mulher que é dele agora. Ele falando, durante esses 3 anos ele orando, pastor Douglas também. E nisso, ele não beijava, ele não tocava. Ele falava que ele passava no ponto de ônibus, ela estava lá esperando o ônibus, ele passava de carro, ele nem dava carona para ela, para não cair em pecado. E nisso, eles falando de que coisa linda. Eu pensei para mim, eu quero isso para minha vida também. Ele falando que quando a esposa dele, ele só foi beijar no altar, no momento que ela disse sim. Imagine, jovem, que coisa linda. Você está lá se guardando para a pessoa que você sabe que é de Deus, para a pessoa que Deus colocou no seu caminho. E Deus naquele dia colocou no meu coração assim: é isso que eu quero para você. Busque a mim. Busque crescer no meu reino. Busque crescer espiritualmente. Que eu tenho preparado para ti todas essas coisas. Eu tenho aquela pessoa certa para ti. Amém? Aí, queridos, eu coloquei isso no meu coração. Eu abracei aquela palavra. E naquele momento, lá no encontro de Jump, eu falei: Senhor, eu só vou beijar de novo no momento que a minha esposa falar o sim no altar. Porque eu sei, queridos, coloque isso no teu coração, jovem. Porque Deus, Ele jamais vai deixar você casar com uma pessoa errada. Um propósito desse que você fez com eles, querido, você acha? Jamais, queridos. E outra, as bênçãos que vão vir para a tua vida, para o teu casamento. Porque uma pessoa que tem um casamento conforme os princípios de Deus, com um propósito desse, pode ter certeza que vocês vão viver bem espiritualmente, vocês vão viver bem financeiramente, emocionalmente. Porque Deus, Ele tem o melhor para aqueles que guardam o coração no Senhor. Aleluia. É isso que Deus tem para cada um de vocês, jovens. Aleluia. Amém? Cada um de vocês possa guardar o coração no Senhor. Vamos, Senhor, glória a Deus. Eu quero fazer diferente hoje.